Eu quero falar com os irmãos a respeito de um assunto que tem uma conexão com o Encore Jovem, que será na próxima semana. Não é o assunto do Encore Jovem, mas é um assunto que tem conexão com o Encore Jovem. Eu quero falar para os irmãos, com os irmãos, a respeito do avanço do mal no mundo. Como que o mal avança? Como que nós vemos que há 20 anos atrás a mentalidade das pessoas era uma e hoje a mentalidade é outra completamente diferente? Como que isso aconteceu? Qual foi o processo que isso tomou, inclusive dentro da igreja? Você pega a mentalidade dos crentes há 20 anos atrás, é uma mentalidade diferente até mesmo em nível moral do que nós temos hoje dentro da igreja. Como isso aconteceu? Como é esse avanço? Como é esse progresso? Eu quero falar um pouquinho disso e isso tem tudo a ver com o Encore Jovem. Os irmãos têm visto aí a decoração já tomando forma, já está quase pronto. Na semana que vem os irmãos verão aí os últimos detalhes disso. Mas vamos orar pedindo que Deus abençoe o nosso tempo aqui, pedindo que Ele abençoe nosso EBD, depois nós entramos no nosso estudo. Senhor, nós te agradecemos por nosso tempo de estudo bíblico. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudar com atenção, com detimento a sua palavra. E obrigado porque agora nós teremos mais uma oportunidade dessa. Dá-nos, por favor, concentração, dá-nos interesse, dá-nos foco. Que o seu Espírito fale conosco por meio da sua palavra. Que nossas barreiras sejam eliminadas, nossas resistências caiam por terra, para que nós possamos ser transformados pela ação do Teu Espírito. É isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa-me perguntar uma coisa para você. Quantos de vocês já ouviram o disco da Xuxa de trás para frente? Quantos de vocês já tentaram achar mensagem subliminar do filme da Disney? Se você pegar aqui e você olhar de lado, você vai ver uma coisa assim, né? Quantos de vocês já pegaram um rótulo de Coca-Cola e viram de trás para frente porque está escrito Alô Diabo? Agora vocês vão fazer isso em casa, né? Não sabiam, né? Está lá escrito Alô Diabo, porque a Coca-Cola realmente está muito preocupada com isso, né? Quantos de vocês já, como é que diz, pegaram aquele boneco antigo, o Fofão, e tinha um punhal satânico dentro do Fofão, não é? Para destruir as famílias, não é? Já fizeram isso? Já viram isso? Nunca viram essas lendas populares aí? É antigo isso, né? Poxa, eu com 25 anos lembro, os mais antigos aqui têm que se lembrar disso daí, né? Isso é essa coisa de ouvir disco de trás para frente para ver se tinha coisa do diabo, mensagem subliminar, né? Ou a pessoa ela não come mais a maionese Hellmann's, porque Hellmann's é ali a sonoridade da palavra, né? Lembra ali homens do inferno, né? Pergunta para vocês. O mal, né, o avanço do mal, o avanço daquilo que é maligno do mundo, está relacionado a esse tipo de coisa besta? Esse tipo de coisa sem fundamentos, esse tipo de superstição, essa coisa meio, teoria da conspiração? O mal avança desse jeito no mundo? O mundo é mais mal hoje, o mundo é pior hoje, porque nós temos mais maionese Hellmann's sendo vendida no mercado? O mundo é pior hoje, o mundo é mais mal, no sentido de mais maligno hoje, no sentido de, por conta dos discos da Xuxa que foram... Talvez, né? Talvez, né? Isso explica muita coisa, né? Mas não porque você ouvia o disco de trás para frente, não tem nada a ver, né? E queridos, eu me lembro quando eu estava na faculdade, de eu ter uma aula sobre uma aula de cinema. Eu fiz faculdade de publicidade, eu tinha uma matéria de cinema. E eu me lembro de uma aula específica em que o professor tentou convencer a classe inteira de que a Disney tinha um plano maligno para dominar o mundo por meio do incentivo à sexualidade infantil. E ele mostrava, mas olha só, ele não mostrava gráficos, dados, ele mostrava o quê? Se você pegar essa música, se você pegar esse desenho, se você pegar essa cena, não faz sentido nenhum isso. E sabe por que não faz sentido? Porque eu acredito que ele estava certo. Eu acho que a Disney, bem como outras empresas, estão preocupadas sim em promover um modelo de sexualidade devasso. Eu acho que eles estão preocupados com isso. Mas por que eu acredito nisso? Pedro, os slides estão prontos aí?
Dá para projetar? Por que eu acredito nisso? Veja só, alguns anos atrás saiu um filme da Bela e a Fera. Você lembra? Filme legal, levar a criançada no cinema, bom ali para as férias, né? Mas eu não sei se vocês acompanharam, isso foi divulgado em muitos lugares, que foi inserido o primeiro personagem gay da Disney no romance ali da Bela e a Fera. Vocês se lembram disso? Vocês sabiam disso? O personagem mal aparece. E não tem nenhum indício claro, evidente de que ele seja homossexual. Mas isso a Disney fez questão de divulgar, porque eles queriam mostrar para o mundo que agora nós estamos ao lado da causa das pautas LGBT. E isso causou um certo rebuliço, mas aí o pessoal foi no cinema esperando toda uma coisa, e era uma coisa sutil, era uma coisa discreta, era uma coisa que você mal percebia ali, mas já tinha uma semente ali de moralidade corrompida sendo divulgada em filme de criança. E você vê isso em vários outros filmes da Disney, né? Você vê, por exemplo, sabe aquele filme Divertidamente? Lembra? Bonitinho, não é? Filme de criança, né? Divertidamente, legal, né? Tem lá a cabecinha da criança. Deixa eu perguntar para vocês, qual é o sexo da menina, da personagem lá? Qual é o sexo do protagonista do filme? É uma menina, não é? Dentro da cabeça do pai tem bonequinhos de que sexo? Masculino, são homens, não é? Dentro da cabeça da mãe tem bonequinhos de que sexo? Feminino. E dentro da cabeça da menina? Tem os dois. Por quê? Nicolas, você está indo longe demais. Não estou indo longe demais. Eu não me surpreenderia se a ideia disso fosse falar, olha, ela ainda está decidindo pelo que ela quer na vida dela ainda. Ela ainda está formando a personalidade dela. Mas vejam, são coisas sutis. Não tem nada a ver com rótulo de Coca-Cola, nome de maionese, disco da Xuxa, não tem nada a ver com isso. São coisas sutis. Irmãos, quando nós pensamos nesse tipo de coisa, nós precisamos lembrar que o mal não tem pressa. Ao contrário de nós que somos imediatistas, o diabo é paciente. Se o diabo tem uma virtude, é a paciência. Porque ele, na divulgação, na promoção do seu sistema de pensamento contrário a Deus, ele é paciente, ele vai causando um estrago a longo prazo. Nossa, deixa. A gente pensa que o mal atua assim, rápido. Num piscar de olhos já está tudo instalado, o mundo está ao caos. Não. Tudo que nós temos visto hoje de marxismo cultural, essa coisa, começou onde? Começou há muitos anos, começou há muito tempo. Aí você fala, nossa, a Globo hoje está destruindo o Brasil. Meus irmãos, a Globo já tem feito isso há muito tempo, porque é um trabalho de formiguinha. Satanás é paciente. Fala, não, vamos devagarinho, um pouquinho de cada vez, de grão em grão, o diabo enche o papo. Devagarinho, ele vai lá devagarinho, pouquinho em pouquinho. E por isso nós vamos vendo essa evolução. O diabo não tem pressa, E quando nós pensamos em termos de gerações, no efeito, no avanço do mal de geração em geração, ou seja, a minha geração é mais corrompida ou mais devassa do que a geração anterior, que por sua vez é mais devassa que a geração anterior, quando nós vamos vendo essa evolução, quando nós vamos vendo esse progresso do mal, nós nos lembramos de uma frase de John Wesley, que diz, o que uma geração tolera, a próxima irá abraçar. Irmãos, isso não podia ser mais verdadeiro. O que uma geração tolera, a próxima abraça. Por quê? São os limites. Eu pego a cerca e eu ponho a cerca aqui. A próxima geração vai começar daqui e ela vai colocar a cerca um pouquinho mais para frente. E é por isso que hoje nós olhamos para o nosso cenário e falamos, nossa, como isso aconteceu? É porque lá atrás os limites começaram a ser colocados mais para frente. John Wesley sintetizou perfeitamente o que é o avanço do mal no mundo. É algo devagar e que acontece de geração em geração. O diabo não tem pressa. Deixa eu dar um exemplo para vocês disso. A gente está falando de filmes e tudo, né? Deixa eu dar um exemplo disso no cinema, para os irmãos perceberem. Cinema é algo que nós estamos mais habituados, com filmes e tal, enfim. Os irmãos vão perceber isso. Hoje, nós temos uma produção cinematográfica extremamente devassa. Você vai assistir um filme de criança, você tem que ver a classificação indicativa, porque você não sabe o que vai aparecer ali. Você vai assistir um filme que está lá de 12 anos e você vê cenas que é
efeitos são impensáveis para uma criança de 12 anos. Então a produção cinematográfica do mundo inteiro, especialmente do Brasil, nós sabemos disso, é extremamente devassa. Agora, onde isso começou? Como a gente pode traçar isso? Veja só, essa é uma imagem do primeiro beijo do cinema. É um selinho. A mulher tá brava com o cara aqui, com o senhor bigode aqui. Ela tá brava, então eles estão rindo ali. É um filme mudo, preto e branco, não tem nada. Tem uma musiquinha de fundo lá e tal. Então ela vira, eles dão um selinho e acabou. É isso que foi. Esse foi o primeiro beijo da história do cinema. Aí você fala, Nicolas, isso aí tem gente que dá até beijo em cachorro, né? Tem pai que dá beijo em filho, selinho em filho, né? Isso aí não tem problema nenhum, né? Uma coisa normal. O que uma geração tolera, a próxima parou por aí? Não. Olha só, eu trouxe uma linha do tempo para os irmãos verem como foi essa evolução num espaço de pouco mais de 100 anos, ou pouco próximo ali de 100 anos. Veja só. Olha aqui a linha do tempo das concessões. Veja lá. Se os irmãos forem olhando cada um desses eventos, os irmãos vão perceber como o mal se aproveitou daquela concessão feita e foi evoluindo. Olha só. Em 1896, o primeiro beijo. Nós vimos ali a imagem. Em 1915, o primeiro no feminino. Hoje, o que nós vemos no cinema, que é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque a qualquer cena vai aparecer uma cena de nudez, começa aqui, ó. Primeiro no feminino, 1915. Depois, 1927. Vejam o espaço de tempo. Primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo. É algo que nós temos visto hoje, mas que começa lá atrás. 1933, a primeira cena de sexo explícito. 1947, primeiro personagem gay. A Disney não foi a vanguardista disso, isso já começou lá atrás. 1967, o primeiro palavrão falado no cinema. Hoje, quando nós assistimos um filme brasileiro, nós ficamos espantados com o número de palavrão, com a quantidade de palavrão. Onde isso começou? Aqui, ó. O que uma geração tolera, a próxima abraça. E em 1969, ali o primeiro no masculino. Ou seja, num espaço de menos de 100 anos, você tem ali várias concessões sendo feitas. E hoje você mal consegue conceber um filme que não tenha todos esses elementos aqui juntos. Porque isso se tornou algo normal. Normal. Tranquilo. Faz parte da rotina aí de todo mundo. Olha exagero meu. Irmãos, o diabo é paciente. O diabo trabalha em gerações. Isso faz eu me lembrar, e deve fazer você se lembrar, que os pecados que você comete na sua vida, eles não vão te derrubar também do dia para a noite. Os pecados que você guarda ali no seu coração, que você pratica na sua vida, eles vão te derrubar ao longo de tempo. Não é de uma hora para outra. O Império Romano não caiu do dia para a noite. O Império Romano foi caindo devagarinho. Né? Todos os impérios da história que caíram, não caíram no dia para a noite. Foi algo... O pessoal fala da rã na panela, né? Você coloca o sapo, né? Você põe o sapo na panela e vai esquentando a água devagarinho e o sapo morre e nem percebe isso. Agora, se você pega o sapo e taca na água quente, ele não fica, ele pula, né? O diabo trabalha da mesma maneira. Nós somos os sapinhos. E a gente está ali na água, que gostoso aqui, nossa, essa banheirinha aquecida, que delícia, tal. E a temperatura subindo, a temperatura subindo, a temperatura subindo. Até o momento em que nós estamos espiritualmente entregues ao sistema do mundo. O diabo é paciente. E o pecado que você guarda no seu coração, que você não corrige, que você não confessa a Deus, que você não muda de caminho, esse pecado vai te destruir aos poucos. É devagar, é devagarinho. Nós vemos, às vezes, casos de maridos e esposas que adulteram. E você fala, nossa, foi do dia para a noite. Sabe onde isso começou? Lá atrás. Uma conversinha indevida aqui. Um papinho indevido ali, um gracejo aqui, isso devagarinho vai minando tudo, porque o mal atua devagar. O diabo não é imediatista, nós somos imediatistas, o diabo não é. Mas eu quero mostrar para vocês 3 etapas do avanço do mal, como esse mal avança, né? E é algo antigo. Os irmãos abram aí, por favor, em Juízes, capítulo 2.
onde nós vemos esse avanço acontecendo, que é o mesmo avanço que acontece hoje, não muda nada. E eu quero trazer uma aplicação disso especialmente para o contexto da igreja, evidentemente, porque é o nosso contexto aqui. O mundo jaz no maligno. O mundo é dominado pelo diabo. O sistema de pensamento contrário a Deus está impregnado aí na mente dos incrédulos e o mundo vai ladeira abaixo, isso a gente sabe. Mas como nós, sendo crentes, podemos detectar esse avanço e barrar isso quando for preciso? Como? Juízes vai ensinar um pouquinho isso para nós. Juízes, capítulo 2, versículos de 10 a 15. Leia aí comigo na sua Bíblia e veja como isso aconteceu com Israel e como isso acontece ainda hoje. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Veja só. Vamos ler desde o 6. Juízes 2:6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregaram na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Meus irmãos, o livro de Juízes é um livro caótico, é o livro do caos. Se você quer ler um livro que descreve os nossos dias perfeitamente, você deve ler o livro de Juízes. A máxima do livro de Juízes é: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse é o nosso mundo, um mundo cheio de maldade. O relato de Juízes acaba com um verdadeiro massacre ali. É terrível o livro de Juízes. É um livro que você espreme e sai sangue, de tão tenebroso que é, de tão pesado que é o livro de Juízes. Tem coisas que são narradas ali que você não acredita. Você fala: não é possível que o ser humano consiga fazer uma coisa dessa, mas faz. Há um momento no livro de Juízes em que o autor propositalmente compara a cidade ali com Sodoma e Gomorra. Nós estamos estudando à noite com o pastor Marcos. De tão terrível, a cidade do povo de Deus se torna semelhante a Sodoma e Gomorra, uma cidade pagã, imoral, devassa. Mas o livro de Juízes traz esse retrato terrível para a gente. Agora, o livro de Juízes também mostra como isso começou e como o mal foi de geração em geração trabalhando. Como o mal foi devagarinho entrando ali no meio daquelas gerações, foi entrando no meio do povo e terminou naquele relato terrível, né, de um extermínio que nós vemos no final do livro de Juízes. Como isso aconteceu? 3 etapas do avanço do mal, acompanhem comigo. A primeira é a negligência. O primeiro passo para o mal avançar é a negligência. Vejam aqui no versículo 10, o que o texto nos diz. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou. Entendam aqui o seguinte: nós estamos falando aqui de uma terceira geração após a saída do Egito. Nós temos uma primeira geração que foi a que saiu do Egito. O que aconteceu com eles? Eles entraram na terra? Não. O que aconteceu? Morreram no deserto, todos, exceto
Josué e Caleb. Só os dois não morreram, beleza. Então uma geração morreu, acabou. Então veio a geração que é filha dessa, a segunda geração. E essa segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra. Foi a geração liderada aí por Josué, que faz com que as conquistas da terra começassem a acontecer. Então foi essa segunda geração. E o texto nos diz que Josué morreu, e depois de Josué, toda aquela segunda geração também morreu. Então a geração que nasceu no deserto já não existe mais. Quem está na terra agora? A terceira geração, os netos daqueles que saíram lá de Israel. Okay? Isso é muito pouco tempo. 3 gerações é muito pouco tempo. Quem aqui é avô? Levanta a mão. Quem é avô? Tem aqui alguns avós. Se você falar que é muito tempo, você está jogando contra si. Você está falando que a idade está pesando. Mas não é muito tempo se você parar para ver. É uma questão de algumas décadas. Não é tanto tempo assim. Mas nesse curto espaço de tempo ali, de apenas 2 mudanças de geração, 3 gerações, Israel se desvia de um jeito absurdo, que é o que acontece aqui no livro de Juízes. Isso é importante porque é aquilo que nós estamos falando. O diabo é paciente. O mal opera em gerações. Pensa a longo prazo. O mal faz um consórcio. Ele faz lá o consórcio e esquece. E deixa o dinheiro lá trabalhando. Ele vai pagando ali todo mês a sua parcela de mal. Lá na frente o estrago já está feito. É gradual. Né? Agora veja uma coisa interessante. Por que eu coloquei ali que negligência é o primeiro passo para o avanço do mal, né? Para o sucesso no avanço do mal? Quantas gerações nós temos aqui nessa imagem? 3, o netinho, o pai e o vô. Legal. Agora vejam só, vocês acham, olhando para o texto, que é apenas a geração dos netos que falhou diante de Deus para que Israel chegasse no nível que chegou? Não? Por que não? Olha para o texto, olha para o versículo 10. Por que não? Por que vocês acham que a terceira geração não foi a única a falhar? Tem uma outra geração aí que falhou. E o que o versículo 10 nos dá de indício a respeito disso? O quê? Eles não conheciam o Senhor. Mas não era obrigação dos pais, de acordo com Deuteronômio 6, ensinar a lei para os filhos? Não era essa a responsabilidade dos pais? Quando você levantar, quando você deitar, no batente da porta, no caminho, em casa, fale do que o Senhor ensinou e do que o Senhor fez, para que isso entre na cabeça dos mais novos. Não era essa a obrigação dos pais? E como que nasce uma geração que não conhece o Senhor aqui? Quem falhou então? Os pais. Porque eles foram negligentes. E se os irmãos olharem depois a sequência de Deuteronômio capítulo 6, quando tem todo esse incentivo ao ensino dos pais para com os filhos, as próximas gerações, os irmãos vão ver que Deuteronômio 6 já contemplava que se os pais não fizessem isso, o povo se desviaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma geração negligente, uma geração que não levava o compromisso com Deus muito a sério, que era fiel enquanto Josué estava vivo, mas depois que Josué morreu, o pessoal começou a se debandar um pouquinho. A próxima geração já era, porque o que uma geração tolera, a próxima abraça. E o texto fala que essa geração não conhecia o Senhor. Irmãos, não conhecer o Senhor não significa somente que eles não tinham conhecimento cognitivo, mas que eles não tinham relacionamento com o Senhor. Eles estavam afastados de Deus. Não é apenas uma questão de saber ou não, é uma questão de intimidade. Deus libertou o povo de Israel lá do Egito para que eles fossem próximos dele, mas o povo não conhecia, essa terceira geração não conhecia Deus, não se relacionava com Deus, era uma geração afastada do Senhor. Por culpa deles, é claro, eles adoraram os outros deuses, mas por negligência dos pais também, das gerações que vieram antes deles, que não cumpriram Deuteronômio capítulo 6. Isso nos ensina que a negligência dos pais custa a santidade dos filhos. Você que é pai, você tem uma responsabilidade. O seu filho vai responder diante de Deus, é responsabilidade dele. A Bíblia fala que Deus não pune o pecado dos pais nos filhos e assim por diante. Mas você como pai, você como aquele que conhecendo da palavra de Deus, deve instruir a criança no caminho que deve andar. Se você não faz isso, se você é negligente, isso custará em algum momento a santidade do seu filho. Isso pode custar em algum momento a santidade do seu filho.
A negligência dos pais compromete a santidade dos filhos. É isso que o relato de Juízes mostra para nós. Uma geração que não tinha intimidade com Deus. Uma geração que não era piedosa. Uma geração que não estava nem aí para Deus. Por quê? Porque os pais não estavam nem aí para Deus também. Ou tinham um compromisso muito falho, muito raso com Deus. E isso levou a uma geração analfabeta do Senhor. Eles não se lembravam dos milagres do Egito. Eles não se lembravam da lei dada no Sinai. Eles mal conheciam essa lei direito. Ou se conheciam, era uma coisa distante e superficial. Eles não se lembravam do tempo em que o povo foi sustentado no deserto com o maná. Eles eram analfabetos de Deus. Pergunta, agora vamos trazer esse princípio para a igreja. Os irmãos acham que o contexto evangélico hoje é um contexto analfabeto de Deus? Sim? É responsabilidade dessa geração? Sim. Mas quem falhou também? A geração passada. Agora é fácil, então eu vou jogar a culpa para a geração passada e vou falar que eu sou inocente, é isso? Não, o texto de Juízes não fala isso. O texto de Juízes fala, eles adoraram aos ídolos. Tá? Nós não podemos ser deterministas como os naturalistas de séculos atrás falavam, que se você nasce no meio de bandido, você vai ser bandido. Não, isso não tem nada a ver. Há uma influência, é claro, mas não é algo determinista, não é algo que é obrigatório, não é genético isso. Agora, a negligência de uma geração, sem dúvida, compromete a próxima geração. Sem dúvida. Isso é fato. Você pode ver na sua vida. Talvez os seus pais tenham sido negligentes em alguma área, alguma parte moral, que isso afetou a sua vida em algum momento. Isso é evidente, não tem jeito. É a estrutura do mundo, a coisa funciona assim. Agora, quando nós pensamos a nível de igreja, nós vemos hoje um meio evangélico destruído. O que nós pensamos? Na geração passada. Uma geração que valorizava prédios enormes, que não tinham serventia nenhuma. Uma geração que valorizava aqueles grandes corais enormes e pregação de 10 minutos. Uma pregação rasa, uma pregação sem sal. Os mais velhos podem se lembrar disso. Eram pessoas, às vezes, tementes a Deus, homens tementes a Deus, pastores sérios, mas que eram negligentes no compromisso de ensinar a palavra, no compromisso de transmitir a verdade de maneira completa, todos os ensinamentos de Deus. Era aquela geração cheia de programas, que tinha um monte de coisa para fazer, que rodava o Brasil com coral e tudo mais, mas que o púlpito era um púlpito negligente. Qual foi o custo disso para a próxima geração? Analfabetismo teológico. E é por isso que a mentira se espalhou tanto. É claro, tem coisas boas da geração anterior. Nós não podemos também matar tudo que é anterior a gente e começar a construir desde o zero. Não, tem coisas boas. Claro que existe. Existem bons exemplos. Os servos de Deus perpassam a história inteira. Tem homens comprometidos com Deus ao longo de toda a história, homens fiéis a Deus. Mas o evangelicalismo hoje é fruto, o evangelicalismo podre que nós temos hoje é fruto em grande parte de negligência teológica das gerações anteriores a nós. Isso coloca sobre nós, meus irmãos, uma responsabilidade muito grande. Porque nós, daqui a 30 anos, podemos ser acusados disso aqui. Você, como pai, pode ser acusado disso aqui. Eu nem sou pai ainda, mas quando eu for pai, vai começar a contar um reloginho de influência da minha vida sobre a próxima geração, de maneira que eu posso ser acusado disso aqui também. Ainda bem que eu já sou avô, não exerço mais influência sobre ninguém. É uma influência em dobro. Você precisa lembrar, uma geração negligente vai impactar a próxima geração. Não tem jeito. Meus irmãos, é por isso que o Novo Testamento fala das mulheres mais velhas ensinando as mais novas. Por quê? É só para elas aprenderem a cozinhar? É claro que não. Fala, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas esposas e boas donas de casa. Por quê? Porque isso é central na vida cristã. É o papel de Deus para a mulher, é o papel de Deus para a esposa, é o papel de Deus para a mãe. É por isso que os homens
homens mais velhos ensinam os mais novos, porque nós não podemos incorrer no risco de sermos negligentes na igreja. É por isso que os jovens mais velhos ensinam os adolescentes. É por isso que as criancinhas olham para os jovens e falam: nossa, quando eu crescer eu quero ser como ele. E até isso tem se perdido hoje em dia, porque a minha geração é uma juventude meio, como posso falar, banana, não age, é uma geração que só vai. Nós não temos exemplos. Por quê? Porque nós temos vivido fruto de negligência passada. E a minha geração tem sido negligente também. O texto fala, além disso, que eles não se lembravam do que Deus havia feito. Meus irmãos, se nós, como crentes, não passarmos adiante aquilo que Deus fez na nossa vida e faz da nossa vida, o nosso testemunho vai ser enfraquecido. Eu preciso transmitir para os meus filhos: olha, Deus me salvou um dia. Um dia eu estava nessa condição e Deus me salvou. Um dia eu passei por isso e Deus me livrou. Um dia eu passei um aperto grande, uma angústia grande, mas o Senhor me consolou. Eu preciso transmitir, eu preciso testemunhar o que Deus fez na minha vida para as próximas gerações, porque senão eu estarei sendo negligente. E uma geração negligente faz com que a próxima geração seja afetada. Deixa eu dar um exemplo para vocês disso, do campo da criação de filhos, né? Veja só, hoje nós temos a tecnologia, isso nos ajuda muito, né? É muito bom a tecnologia. A criança está lá chorando, né? Você faz o quê? Abre o YouTube, põe lá para ela ver Pocoyo, né? Peppa Pig, Baby Shark, essas coisas aí, né? Você põe lá para a criança ver. E é bom, isso dá um alívio para a mãe, né? Eu falei, não é, Cris? Dá um alívio um pouquinho, 5 minutinhos de paz, né? É o suficiente ali para a mãe tomar banho e voltar e a criança não ter destruído a casa ainda, tá? Agora vejam só, existem pais que têm sido negligentes na criação de filhos, legando a criação de filhos ao YouTube, legando a criação de filhos ao Netflix. Então é aquilo: eu preciso fazer minhas coisas e eu tenho uma agenda cheia, então eu vou deixar o meu filho assistindo o YouTube o quanto ele quiser. Mas isso acontece ou não? Acontece, né? Veja só essa notícia aqui, ó. Um perfil brasileiro assistiu a Ratatouille 344 vezes este ano na Netflix. Galinha Pintadinha, na minha época era Teletubbies, né? Era isso, os pais deixavam as crianças assistindo Teletubbies, né? Olha aqui, volta aqui um pouquinho. Olha aqui essa notícia. Em 2004, o tempo médio por dia de exposição à TV foi de 4 horas e 43. Ao longo dos anos esse número aumentou e em 2014 chegou a 5 horas e 35. Mais tempo que uma criança passa por dia na escola, que é cerca de 3 horas e 15, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2006. Os dados coletados em 2015 indicam que a tendência do tempo de exposição à TV é de subir ainda mais. Até 27 de maio deste ano foram registrados 5 horas e 35, o mesmo tempo obtido no ano inteiro de 2014. E você vai lá e deixa o seu filho assistindo lá. Quem os irmãos acham que assistiu ali 344 vezes Ratatouille? Foi um adulto, ele se interessa muito por culinária francesa. Quem que foi? Uma criança que assistiu isso. Ficou lá, largou lá. Ainda que as crianças hoje em dia têm uma certa habilidade com tecnologia, né? Às vezes os pais nem veem, elas já estão comprando coisa na China, já estão... É uma coisa meio maluca a criançada com a tecnologia hoje, né? Dá um play lá no Netflix sem a gente saber, é uma coisa meio estranha, né? Eu tenho medo como vão ser meus filhos, né? Tem que tomar muito cuidado aí com isso, com a tecnologia, né? Mas veja, é uma exposição exagerada, fruto de negligência. Negligência. Eu não tenho tempo para criar o meu filho, então eu vou deixar que o YouTube, que o Netflix faça esse tipo de coisa. E isso gera uma geração comprometida. Meus irmãos, e não apenas isso. Em termos da criação de filhos, o dia que você fica dormindo ao invés de vir para a igreja fala muito mais alto do dia que você vem para a igreja. Fala muito mais alto do que o dia que você vem para a igreja. O dia que você falta no culto para ir numa festinha fala muito mais alto do que o dia que você vem à igreja. São testemunhos silenciosos, mas gritantes ao mesmo tempo. E isso vai criando uma estrutura hierárquica, uma estrutura de prioridades na mente dos seus filhos. E isso um dia vai ser expresso na vida dele. E essa negligência vai se voltar contra você. O mais triste é ver pais, às vezes, de homem crescido falando: nossa, eu não sei onde eu errei.
Você quer que eu liste por ordem alfabética, de ocorrência? Como você quer que eu faça? Você quer que eu mostre para você por incidências? Quer que eu faça um gráfico de pizza? Um gráfico de barras? Como você quer que eu posso te mostrar, não tem problema. Quer que eu faça um replay aqui para você ver? É claro, de novo, queridos, às vezes os pais criam os filhos bem, certo, no temor do Senhor, e o filho se desvia, o filho não é crente. Às vezes acontece isso. Mas no que diz respeito à responsabilidade dos pais, lembrem-se que a negligência vai trazer a conta um dia. Não tem jeito, não tem jeito. A negligência sempre traz a conta um dia para aquela família. É por isso que a negligência aí é o primeiro resultado do avanço do mal. Por quê? Porque quando o mal avança, os pais ficam quietos, os mais velhos se silenciam, os jovens mais velhos não ensinam nada para os adolescentes, e o silêncio é a oportunidade para que o mal entre. E então o mal vai avançando. Faz sentido para vocês isso? Faz? Suas irmãs conseguem ver isso aqui no texto? Conseguem perceber isso aqui? Ok. Vamos para a segunda etapa, então, e é a imitação, né? A primeira etapa é a negligência, a segunda etapa é a imitação. Tá? Que vegetal é esse que está aí na tela? Chuchu, né? Qual é a maior característica gastronômica culinária do chuchu? Pega o sabor do que está perto, né? Chuchu não tem gosto, né? Mas pega o gosto daquilo que está perto, né? Então qualquer coisa que você botar junto com o chuchu vai absorver. E nós somos chuchu, todos nós somos um grande chuchu, tá? Porque tudo aquilo que está perto de nós pegamos o gosto. Tá? Se eu estou perto de gente de má índole, o que vai acontecer comigo? Esponjinha, vou pegar o gosto. O Provérbios fala: anda com um sábio e serás sábio. Por quê? Chuchu. Você pega o gosto, né? Olha o que diz aí a sequência de Juízes, capítulo 2. Olha agora o versículo 11. Juízes 2:11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. O grande chuchu que era Israel pegou o gostinho de quem? Dos povos ao redor. Continua aí. Dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Se por um lado faltava zelo do povo para com Deus, sobrava idolatria em Israel. Essa é a pedra de tropeço de Israel, é a pedra no sapato de Israel ao longo de todas as gerações, até o cativeiro, quando Israel é levado cativo, quando Judá é levado cativo, o grande problema de Israel é a idolatria. Esse é o maior problema, é o problema que perpassa todo o Antigo Testamento, idolatria. Todo livro de história bíblica, de profecia do Antigo Testamento que você vai ver lá alguma menção a Baal. Todo mundo ali em algum momento adorava Baal. É uma coisa que acontece ao longo de todas as gerações de Israel ali. O problema da idolatria, né? E o que nós percebemos quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos o resultado dessa imitação, nós percebemos que nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Quem você adora é o que você vai se tornar igual. Por exemplo, 2 Coríntios fala que nós estamos sendo transformados à imagem de quem? A imagem de Cristo. Por quê? Porque nós adoramos a Cristo. Nós cremos que Cristo é nosso Deus, Salvador. Nós adoramos a Cristo. Portanto, nós estamos sendo transformados à imagem de quem? A imagem dele. Agora, se eu sou um idólatra, eu vou me tornar a imagem de quem? Do meu ídolo. É uma imitação. Eu vou começar a imitar. Eu vou começar a olhar para um espelho e imitar aquilo que está acontecendo. Vejam o que diz 2 Reis, capítulo 17. Abra lá rapidinho. 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis 17, versículo 13. 2 Reis 17, 13. Olha só.
Aqui nesse trecho aqui de 2 Reis, nós estamos vendo o porquê o povo foi levado para o cativeiro. Nós vemos a idolatria aqui. 2 Reis 17, 13. Olha só. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi aos vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Notem aqui a menção que nós falamos da geração, segundo fizeram seus pais. 2 Reis, o livro de Reis nós vemos, e ele seguiu os caminhos do seu pai, e esse rei foi mau aos olhos do Senhor, porque seguiu os caminhos do seu pai. A negligência de uma geração impacta na outra. Veja a sequência do texto, versículo 15 agora. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Alguém tem a NVT? Leia o versículo 15 bem alto, por favor. A NVT, leia bem alto. A nova versão transformadora. Só o versículo 15, por favor. Bem alto, alguém leia aí. Desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Aí, tá ótimo já. Adoraram ídolos inúteis de maneira que eles próprios se tornaram inúteis. Você se torna igual a quem você adora. Não tem jeito. Essa é a regra. E é isso que o livro de Juízes e todo o Antigo Testamento mostra para nós. Quer ver um exemplo disso? O pessoal por aí fora tem umas ideias meio malucas, né? O pessoal tem umas coisas meio que não dá para entender, né? E tem um certo pessoal que tem uma fissura, tem uma paixão por esses bonecos articulados, tipo Barbie, Ken, Max Steel. Não tem? Tem um pessoal que tenta fazer plástica para ficar igualzinho, não é? Olha que ponto chega isso. Ken e Barbie humanos formam um casal de bonecos da vida real. Após 90 cirurgias, Ken da vida real diz que Barbie humana é uma farsa. Nossa, realmente é o sujo falando mal lavado, né? A Justin Jedlicka gastou mais de $150 mil em intervenções cirúrgicas no nariz e em implantes de silicone para ficar igual ao boneco. Você se torna igual a quem você adora. Aí você fala, nossa, ele gastou muito dinheiro. As pessoas gastam dinheiro com seus ídolos ou não? As pessoas tentam ficar parecidas com seus ídolos ou não? Irmãos, isso ainda acontece hoje. O que nós vemos lá em Juízes, dessa imitação, não é algo que ficou lá milênios atrás. É algo que acontece hoje. Por quê? Porque o coração humano é igual. A maldade do homem é a mesma. E nós temos essa tendência à imitação. Nós não tem jeito, nós imitamos, né? Veja o que diz Provérbios 13:20. Abre aí rapidinho, Provérbios 13:20. Veja o que Salomão diz para nós em Provérbios 13:20. Olha só. Provérbios 13:20. Marque esse texto aí na sua Bíblia. Ensine esse texto para o seu filho. O seu filho, que hoje é pequeno, daqui a pouco vai começar a ter os amiguinhos da escola. E você vai precisar mostrar isso para ele. Você vai falar, filho, você é um chuchu. Não um chuchuzinho de bonito, mas você é um chuchu porque você pega o gosto daquilo que está ao seu redor. E você vai precisar mostrar isso para ele. E você precisa ser o gosto que o seu filho tem que pegar. O gosto da piedade, o gosto do compromisso com Deus, o gosto do temor a Deus. Esse tem que ser o gosto que ele vai ter que pegar. E olha o que diz Provérbios 13:20. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Não tem jeito, não adianta, não adianta, não adianta. Mas apesar deles serem maus, eles são gente boa.
Se você anda com os maus, você será mau. É imitação, não tem jeito. Sim, dona Digna? É o Salmo 115, né? É o desejo do salmista de que os idólatras se tornem como os ídolos que eles adoram. É o que acontece. Não tem jeito. É evidente isso. Tá? Meus irmãos, não é por acaso que lá em 3 João 11, o apóstolo João fala para Gaio: Gaio, imite o que é bom e não o que é mal. Imite o que é bom e não o que é mal, porque nós sempre temos referenciais de imitação, não tem jeito. Nós temos referenciais que nós nos aproximamos, pessoas que influenciam a nós temos um círculo de influências direta na nossa vida, e quando nós somos negligentes e chega a próxima geração, essa geração vai imitar quem? Os maus. Tem jeito, sem parâmetro, sem padrão nenhum, vai imitar isso, vai imitar o mal, e é o que acontece. E nós às vezes tentamos imitar o mal também. Nós às vezes nos tornamos insensatos. Nós pegamos os padrões de Hollywood, por exemplo, e tentamos imitar na nossa vida. Então você quer ter os relacionamentos hollywoodianos, aquela coisa da família Doriana, né? A família sem problemas. Fala, não, eu quero ter uma família desse jeito, eu quero imitar essa família. Uma família que não tem dificuldade, uma família perfeita, uma família que está sempre financeiramente bem, uma família que não tem nenhum desgaste, né? Uma família que não tem exortação mútua, uma família que não tem ensino bíblico ali. Você fala, mas você quer imitar esse padrão de Hollywood? Às vezes nós imitamos. Você quer imitar às vezes a carreira profissional de Hollywood. Você vê lá o filme onde o cara é milionário, onde o cara tem tudo que ele quer, iate, carro do ano, então você fala, eu quero imitar esse cara, eu quero ser ele. E você vai lá e despende recursos, esforços para imitar esse cara. Irmãos, nós somos chuchus. Nós pegamos o gosto daquilo que está ao nosso redor. Você precisa ser sábio e andar com os sábios. É aqui que você tem que botar a mão na consciência e lembrar, eu preciso estar atento às minhas companhias, eu preciso estar atento aos meus modelos, aos meus padrões, porque eu vou pegar o gosto, eu vou me tornar aquilo que eu adoro. Não tem jeito. É assim que funciona. Muito bem, então a primeira etapa do progresso, do avanço do mal é a negligência. Segundo, imitação. E agora vamos terminar o texto, então vamos para a terceira etapa aí da evolução, do avanço do mal, que é o castigo. Tá? Veja aí o que diz Juízes, os versículos, capítulo 2, os versículos 14 e 15. Aí eles se desviaram de Deus, versículo 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do... Quem é que pesava contra Israel? O próprio Deus. A mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. O que nós vemos é que a negligência leva à imitação, e essa imitação pecaminosa leva ao castigo. Tá? Se não agora, em termos eternos, que é muito pior. Mas a imitação leva ao castigo. A ira de Deus se acende contra o povo, de modo que aquilo que era motivo de prazer, ou seja, adorar os ídolos, estar lá no culto de Baal, participar das comilanças ali no altar de Baal, das festas de Baal, aquilo que era motivo de grande prazer agora se torna motivo de terror, porque agora a mão de Deus está pesando sobre o povo. Agora a temperatura é outra, agora a conversa é outra, agora é um momento onde
o bicho pega agora, porque agora o próprio Deus está pesando a mão sobre o povo em resposta à idolatria, à negligência, à imitação, e o Senhor vem e castiga o seu povo. E o texto fala que o próprio Deus os entrega, o texto de Romanos fala que o próprio Deus os entrega às suas paixões, lá em Romanos capítulo 1, fala, vocês querem ser então devastos? Vocês querem viver uma vida de idolatria? Tá bom, então vocês vão viver uma vida de idolatria, e essa vai ser a punição de vocês, viver do modo que vocês querem. Os irmãos se lembram de Números 11, quando o povo está reclamando porque eles não têm carne, e aí Deus fala, carne que vocês querem? Vocês querem carne? Então tá bom, então eu vou mandar carne para vocês. E Deus manda carne suficiente para que o texto fala que começa a sair pelo nariz deles, de tanta carne que eles comem. Os irmãos se lembram disso? Números 11, tá? Muitas vezes o juízo de Deus, o castigo de Deus é isso. Você quer viver chafurdando na lama? Você quer viver rolando na lama? Tá bom. O seu castigo vai ser isso. Vai ser você viver na lama. Meus irmãos, isso acontece só com os incrédulos? Isso pode acontecer com o crente? Deus pode colocar o crente numa posição de castigo, de disciplina, né? Deus pode colocar o crente numa posição de disciplina, que seja ele experimentar os resultados do próprio desejo pecaminoso dele? Sim? Isso pode acontecer ainda hoje. É uma disciplina terrível, terrível isso. Mas isso pode acontecer. Quando nós somos negligentes e imitamos aquilo que não devemos, então o Senhor, que é um Pai que nos ama, Ele nos disciplina. Ele nos disciplina. Deus não pode deixar um filho seu indisciplinado. Deus é um Pai muito bom para isso. Então Ele vai disciplinar os seus filhos. E quando nós olhamos para os casos, de crentes que às vezes se desviam, pessoas que se afastam da igreja, nós percebemos que o pior castigo que Deus pode dar a alguém é entregar essa pessoa aos seus próprios desejos. É o pior castigo. É o pior castigo. Pior. E é o que acontece aqui com Israel. É o que acontece com Israel, acontece em Romanos capítulo 1. É isso que nós percebemos. E quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, queridos, nós percebemos a mão de Deus pesando sobre esse mundo mal também, sobre os incrédulos também, nesses termos. Veja algumas notícias que eu trouxe aqui. O Ministério da Saúde registra aumento de casos de HIV em 2016. Por que casos de doenças sexualmente transmissíveis avançam tanto no mundo? Porque a sexualidade do mundo é uma sexualidade devassa, uma sexualidade frouxa, uma sexualidade imoral. E isso traz, como Paulo fala em Romanos 1, isso traz o justo juízo sobre a própria carne deles. De maneira que isso daqui é uma consequência de um viver imoral. Deus entrega essas pessoas as consequências disso. Em 10 anos, taxa de divórcio cresce mais de 160% no país. Por que a nossa geração é uma geração que se divorcia tanto? Por quê? Porque nós estamos colhendo o fruto dos nossos ídolos. A nossa geração, a geração anterior a mim, a geração até dos meus avós, dos meus avós para cá, tem colhido frutos de uma sociedade desestruturada, familiarmente corrompida, familiarmente destruída. Por quê? Porque Deus está entregando essas pessoas à sua própria vontade. É isso que vocês querem? Então tá bom. Então vão lá, chafurdem na lama. É isso que vai acontecer com vocês. E isso é um castigo de Deus. É Deus mostrando a sua ira, como o texto fala aqui em Juízes, que a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Meus irmãos, não se enganem. O pecado faz uma propaganda muito boa. Eu, como publicitário, posso dizer que o diabo é o melhor publicitário que existe. O melhor, de longe, é o melhor publicitário que existe. Ele tem 100% de aproveitamento, porque na primeira propaganda da história, Eva caiu. A primeira propaganda da história, Eva cedeu ali. 100% de aproveitamento. E o diabo vende uma propaganda, vende um produto extremamente apetitoso, extremamente atraente aos olhos. E nós muitas vezes vamos lá e cedemos a isso, achamos aquilo lindo e nós vamos abocanhando aquilo, até o momento que nós podemos viver
chafurdando naquilo, afundados naquilo, como fruto da disciplina de Deus. E aquilo que antes era lindo e motivo de prazer, pode se tornar para nós um motivo de terror, pode se tornar para nós um motivo de tristeza, pode se tornar para nós um motivo de pavor. É isso que aconteceu com Israel. E é isso que ainda pode acontecer conosco hoje. Mas, olhando para essas 3 etapas, para nós terminarmos, né? Negligência, imitação e castigo. Nós olhamos para a nossa vida como crentes e nós vemos que nós podemos sofrer a disciplina de Deus, nos exemplos que nós vimos aqui, mas nós vemos que o mundo jaz no maligno. A evolução do mal no mundo é algo que não deve nos chocar. Às vezes eu vejo algumas pessoas compartilhando algumas coisas, né, algumas notícias, falando: nossa, eu não acredito que fizeram isso. Eu falo: mas a pessoa é incrédula. O mundo jaz no maligno, a criatividade do diabo vai longe, e a maldade do coração humano vai muito mais longe também. Outro dia nós estávamos na classe de novos membros falando a respeito disso, né? De alguns casos que nós falamos: não, isso deve ser possessão demoníaca. Que nada! É o coração humano levado às últimas consequências, a maldade do coração humano levada às últimas consequências. O mal que habita em nós é muito forte. A nossa natureza pecaminosa faz coisas terríveis. Mas nós olhamos para o mundo e nós vemos essa situação toda. Nós vemos um sistema que vai evoluindo, cada vez colocando os limites mais longe. Eu pergunto para vocês: tem como nós... tem como alguém que está debaixo desse sistema sair desse sistema? Tem como alguém que está debaixo desse processo de evolução quebrar esse processo de evolução do mal, de avanço do mal, e sair disso? Tem como isso acontecer? Sim ou não? Sim? Não? Como? É só ir na Universal e fazer a quebra de maldição, não é? Não? Mas a gente viu de gerações, não é? Quebra lá, a maldição acabou, né? Eu quebrei a negligência lá atrás e agora minha vida é só alegria. Não dá certo. O que a gente pode fazer então? Como quebrar esse processo na minha vida? Como eu saio debaixo desse sistema mundano? Como eu posso fazer isso? Colocando o alho atrás da porta. Não consumindo mais os produtos da Hellmann's. Não assistindo mais os filmes da Disney. Avengers aí, Vingadores, esquece, né? Sem condições. E aí? É assim? Não? Vou viver igual um Amish, isolado lá, no meio do mato lá, sem tecnologia, sem nada. Aí sim eu vou sair de debaixo desse sistema mundano e mau. É isso? Como eu saio então? Como? Arrependimento, mas é um nome, eu quero um nome. Quem me tira? Cristo. Quem? Jesus Cristo. Quem me tira? Jesus. Vocês não sabem falar, não? Vocês estão debaixo do sistema ainda? Quem é que tira? Jesus. Efésios 2, abram lá. Efésios 2, veja o que diz ao texto. Olha como é possível sair de debaixo desse processo de evolução do mal. Nós um dia estivemos debaixo disso, todos nós. E talvez haja alguém aqui debaixo disso ainda. E você fala: Nicolas, eu quero sair disso. Eu quero sair desse sistema de mundo contrário a Deus, esse sistema de pensamento contrário a Deus. Eu quero sair dessa evolução do mal. Como eu faço isso? Efésios 2 mostra. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo isso que nós vimos aqui, essa evolução do mal. Nós estávamos lá, sujeitos a isso. Olha aqui, segundo um príncipe das potestades, o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar? Satanás. O mundo jaz no maligno e nós estávamos nesse mundo aqui. O nosso chefe era o diabo, que agora atua nos filhos da desobediência. E nós fazíamos a sua vontade. Olha o versículo 4 agora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Como sair do domínio desse sistema mundano? Como? Por meio de Jesus.
Arrependimento, reconhecimento dos pecados, arrependimento, reconhecimento da suficiência da obra de Cristo na cruz. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor me salve desse sistema. Eu quero que o Senhor renove a minha mente. Eu quero que o Senhor tire de mim essa culpa. Eu quero que o Senhor tire de mim a culpa pelo meu pecado. Eu quero que o Senhor tire de mim essa idolatria que está enraizada no meu coração. Eu quero servir ao Senhor agora. O Senhor ouve ou não essa oração? Ouve. E nós, sendo crentes, podemos agora olhar de fora esse sistema e combater esse sistema? Sim. Agora nós estamos em outra perspectiva. Queridos, o sistema mundano é muito eficaz, mas o sangue de Jesus é mais eficaz ainda. Muito bem, 3 etapas aí na evolução do mal. Repitam comigo. Primeira é a negligência. Segundo, imitação. E terceiro, castigo. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos livre dessas 3 etapas, né? Ele já nos livrou desse sistema de mundo, já nos tirou do domínio do diabo, já nos tirou do domínio do mundo, mas agora nós devemos caminhar para não imitarmos aquilo que é mal, para não retornarmos ali aquilo que nós já experimentamos um dia quando éramos incrédulos. Vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela salvação. Obrigado porque além da perdição eterna, o Senhor também nos salvou, Pai, de um sistema de pensamento contrário ao Senhor. Obrigado porque por meio da obra de Cristo, por meio da morte de Jesus na cruz, nós fomos libertos do domínio do diabo, Pai. Nós somos libertos desse sistema mau. Ajuda-nos agora a combater isso em nossa própria vida, em nossa igreja, nas nossas famílias, na sociedade, Pai. Ajuda-nos a testemunharmos da verdadeira luz, a brilharmos a verdadeira luz e a mostrar, Pai, o quão poderoso é o sangue do Seu Filho em nossa vida. Que nós não imitemos aquilo que é mal, mas que nós imitemos aquilo que é bom. Que nós não sejamos negligentes como crentes, como pais, como irmãos. Que nós sejamos pessoas tementes ao Senhor, piedosas e comprometidas, Pai, com a Tua Palavra e com a expansão do Teu Evangelho. Ajuda-nos, por favor, a ter isso sempre em mente. E nos proteja, Pai. Nos proteja do nosso próprio coração mau. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.